Bom dia, galera. Então nós vamos dar sequência aí, no nosso trabalho, no trabalho remoto. E hoje nós vamos iniciar o PET 2 de Física, já que conseguimos concluir o PET 1, iniciaremos hoje o PET 2 Física. O que nós vamos estudar e o que nós vamos ver no PET 2? Vamos trabalhar com o campo elétrico, que inclusive nós até iniciamos e trabalhamos uma boa parte durante o PET 1, o potencial elétrico e o circuito elétrico. Nessa primeira aula nós vamos falar muito sobre campo elétrico, o poder das pontas e demais outras questões dentro da física aí para vocês poderem resolver as primeiras atividades da semana 1 e semana 2 do PET de Física. Então, só recapitulando e voltando um pouquinho aí na matéria. O que era o campo elétrico? Nós vimos que o campo elétrico ele é o resultado, o impacto que uma carga elétrica, seja essa carga elétrica positiva ou esta carga elétrica negativa, ela pode causar no meio onde esta carga está inserida. Ou seja, existem dois tipos de campo elétrico dentro da física. Nós temos, dependendo da minha carga de origem do campo elétrico, a carga geradora do campo elétrico, nós podemos ter um campo elétrico de afastamento ou um campo elétrico de aproximação. Além disso, nós também vimos que para a gente calcular o campo elétrico, nós podemos usar duas fórmulas. As fórmulas estão aqui. Campo elétrico é igual a K vezes Q dividido pela distância ao quadrado, onde o K é a minha constante eletrostática, o Q é a carga geradora desse campo, se é uma carga positiva, se é uma carga negativa, mas o detalhe é que na fórmula nós trabalhamos com módulo, então o sinal positivo ou o sinal negativo não vai fazer diferença para a gente, e a distância elevada ao quadrado, sendo que essa distância tem que ser dada em metros. Ou podemos usar também a fórmula campo é igual a força dividido pela carga. Essa força é a força eletrostática, e o Qzinho ali novamente é a carga, sendo ela positiva ou negativa, tanto faz para a gente na questão do módulo do campo elétrico. O positivo e o negativo é simplesmente para indicar para a gente as chamadas linhas de força. O que é uma linha de força? A linha de força é a forma como eu vou representar este campo elétrico de acordo com a orientação da minha carga geradora. Ou seja, se eu tenho uma carga positiva, nós vamos observar que o campo elétrico sempre vai sair dessa carga positiva. Então ali nós temos um campo de afastamento. Quando a carga é positiva, quer dizer que o campo sai dessa carga positiva, gerando, portanto, um campo elétrico de afastamento. Se a minha carga for negativa, a carga geradora for negativa, nós teremos um campo elétrico de aproximação, ou seja, nós vamos observar que as minhas linhas de forças elas vão chegar no campo elétrico, elas vão entrar no campo elétrico. Isso é extremamente importante para a gente estudar e nós já vimos até visto isso nas aulas passadas. Se a carga é positiva, o campo elétrico ele vai sair dessa carga positiva, nós temos um campo elétrico de afastamento. Se a carga é negativa, nós vimos que o campo vai chegar nessa carga elétrica, nós temos um campo de aproximação. Mas nós vamos observar que nós podemos ter um campo elétrico entre 2, 3, 4, um campo elétrico chamado campo elétrico resultante. E este campo elétrico resultante, ele vai depender sim das duas cargas geradoras deste campo. Então nós vamos observar o seguinte: se nós temos duas cargas, uma positiva e uma negativa, eu observo que o meu campo elétrico ele sai da carga positiva e ele chega onde? Chega na carga negativa. Por isso nós teremos uma força elétrica de atração, porque o campo sai da positiva e chega na negativa, ele está se afastando da carga positiva e está chegando na carga negativa. Dessa forma, toda vez que nós temos um campo elétrico resultante gerado de duas cargas diferentes, de sinais diferentes, nós temos, portanto, que o campo vai sair da carga positiva e vai chegar na carga negativa. Sempre assim. Mas nós podemos ter também um campo elétrico de cargas diferentes. E se o campo elétrico ele é resultante de cargas diferentes, não de cargas iguais, sendo duas cargas positivas ou duas cargas negativas, nós vamos ver que nós teremos uma repulsão entre esses campos elétricos. Olha só,
O campo elétrico sai dessa carga positiva, o campo elétrico sai dessa outra carga positiva e iria em direção uma à outra. Mas esses dois campos elétricos vai chegar no momento em que eles vão se chocar. Eles se chocam e fazem o quê? Desviam ou para cima ou para baixo. Então há um desvio deste campo elétrico aqui, fazendo com que essa região do meio, essa região central aqui, fique sem campo elétrico ou orientação do campo elétrico. Ali nós temos um campo elétrico resultante e vai gerar, né, uma força elétrica de repulsão. Aconteceria na mesma situação se as duas cargas fossem negativas. Nós teríamos também, né, um campo elétrico ali de repulsão. Então, se as cargas são iguais, vai existir essa repulsão. Se as cargas são diferentes, opostas, uma positiva e outra negativa, vai existir, né, essa atração entre elas ali. Essas são as duas linhas de força, levando em consideração apenas a minha carga geradora. Por quê? E o campo elétrico, gente, ele só depende da carga geradora. A minha carga de prova não tem interferência nenhuma no campo elétrico, isso é muito importante também. Então, o campo elétrico, a linha de força depende de quem? Da carga geradora do campo elétrico. A minha carga de prova interfere no campo elétrico? Não, não interfere no campo elétrico. Ela vai interferir somente na força eletrostática. E aí nós temos que lembrar dos conceitos das aulas passadas, onde se eu tenho duas cargas de sinais opostos, ou seja, uma carga positiva e uma carga negativa, nós teremos entre essas duas cargas uma força eletrostática de atração, ou seja, a força B em A e a força A em B, sendo que essas duas forças aqui serão uma força eletrostática de atração, quando as cargas são diferentes. Se as cargas são iguais, então eu tenho uma carga positiva e outra carga positiva, eu vou chamar aqui de C e D, eu tenho que C empurra D para cá e D empurra C para lá. Ou seja, nós teremos nessa segunda situação aqui a chamada força eletrostática de repulsão. Então veja bem, eu estou falando aqui de força, eu não falei ainda de campo elétrico. Vamos imaginar a seguinte situação agora. Nós temos uma carga positiva que vai gerar um campo elétrico. Se a minha carga é positiva e vai gerar um campo elétrico, eu vou observar o seguinte. Essa carga aqui, ela depende da minha carga de prova, que é essa menor aqui? Não. O campo elétrico é gerado a partir dessa carga aqui. Se a minha carga é positiva, o que acontece com o campo elétrico? O campo elétrico vai sair dessa carga positiva. Então nós temos um campo elétrico de afastamento, ou seja, o campo elétrico vai atuar nessa carga aqui de forma que vai empurrar a minha carga de prova para a direita. Por que ele empurra a carga de prova para a direita? Porque a minha carga geradora do campo é positiva. Quando a carga geradora do campo é positivo, nós temos então que o campo elétrico é de afastamento. Mas como eu tenho duas cargas aqui, eu vou ter entre elas também uma força eletrostática. E essa força eletrostática, as duas cargas são o quê? Positivas. Ou seja, a força eletrostática que vai ter aqui também é de repulsão. Ou seja, nessa situação, tanto a força quanto o campo elétrico terão a mesma direção e terão o mesmo sentido. Porque essa carga positiva, ela empurra ela primeiro por causa do campo e depois por causa de quem? Por causa das duas serem positivas, da força eletrostática de repulsão. Então, quando a minha carga geradora do campo é positiva e a minha carga de prova também é positiva, campo e força terão a mesma direção e o mesmo sentido. Neste caso aqui, as duas estão para a direita. Veja a seguinte situação agora. Eu continuo tendo a minha carga geradora do campo positivo, mas a minha carga de prova, ela vai ser negativa. Continuo tendo o campo, já que ela é positiva, o campo ele vai sair da minha carga geradora. Ou seja, o campo não muda nada na carga de prova aqui, ó. Continua dessa mesma situação.
comprovando que o campo ele não depende da carga de prova, ele depende da carga geradora. Então o campo empurrou essa carga de prova aqui. Mas agora uma carga é positiva e a outra é negativa. Vai existir entre elas o quê? Atração. Por isso a força eletrostática vai estar em sentido oposto ao campo. Portanto, quando a minha carga é positiva e o campo e a carga geradora é positiva e a carga de prova é negativa, campo e força apresentam a mesma direção, mas sentidos opostos. Se um está para a direita, a outra para a esquerda. Ao contrário desse em que eles apresentam a mesma direção e sentido. Ok? Podemos modificar isso aqui ainda. Vamos imaginar agora que a minha carga geradora não é mais positiva. A minha carga geradora agora ela é uma carga negativa. Quando eu pegar essa carga geradora aqui negativa, vou observar o seguinte. O campo agora, talvez de sair, ele vai o quê? O campo vai chegar na minha carga negativa. Correto? O campo elétrico chegou. Vamos observar. Se a minha carga for positiva, o que acontece com o campo? O campo está chegando, ele está aproximando da minha carga negativa. O campo independe da carga de prova. Mas e a força eletrostática agora? Se uma carga é negativa e a outra é positiva, elas têm força o quê? Força de atração. Quer dizer, portanto, que a minha força eletrostática vai estar na mesma direção e sentido do campo. Então, nessa situação, quando a carga geradora é negativa e a carga de prova é positiva, campo e força apresentam a mesma direção e o mesmo sentido. De forma que, se elas fossem a carga de prova negativa, continua o campo saindo. O campo continua chegando, na verdade. E agora, a minha carga geradora, a minha carga de prova é negativa, a geradora negativa e a carga de prova também negativa, o que eu vou observar? Vou observar que o campo continua nessa mesma direção e sentido, ele continua se aproximando da carga negativa, mas agora eu vou observar que, como as duas cargas são iguais, vai existir uma força eletrostática de repulsão. Elas estarão em sentidos diferentes, portanto, a minha força vai estar nessa situação aqui, ó. Campo e força, sentidos opostos. O que vocês podem observar deste exercício aqui? Nessa seguinte situação aqui. Que vocês têm que observar sempre que, para determinar o campo, basta eu olhar a minha carga geradora. Se a carga é positiva, o campo sai. Se a carga é negativa, o campo chega. Mas para determinar a força eletrostática, eu tenho que olhar tanto a carga geradora quanto a carga de prova. Aí eu vou entrar nessa lei aqui, né, da força eletrostática. Se são cargas com sinais opostos, diferentes, nós teremos uma força de atração. Se são cargas iguais, nós teremos uma força eletrostática de repulsão. Isso está bem desenhado e explicado aqui no slide aí para vocês, ok? Se não tiverem entendido essa situação, podem estar perguntando no grupo lá, que eu farei darei as devidas explicações. Bom, dando sequência na questão do campo elétrico em decorrência deste campo elétrico, nós vamos estudar e nós vamos ver o chamado poder das pontas. O que seria esse poder das pontas aí? Qualquer condutor, e quando se fala de condutor, nós estamos falando principalmente dos metais, que são na natureza os melhores condutores que nós temos. Quando se fala de qualquer condutor, nós vamos observar que quanto mais pontas este condutor tiver, ou quanto mais fino este condutor for, melhor vai ser, né, a sua questão da condução de energia, ou seja, a maior quantidade de cargas elétricas vai estar contida neste condutor aqui. Basta a gente observar esse esquema aqui, ó. Se eu tenho uma área muito grande, eu vou observar que as cargas elétricas se distribuem por essa área. Essa área vai diminuindo, ela vai afinando, ela vai estreitando. Eu vou ter um maior contingente de cargas elétricas ali. Ou seja, as cargas elétricas, elas tendem a se concentrar em maior intensidade e em maior quantidade nas pontas dos condutores.
Por isso e por causa disso, nessas extremidades pontiagudas, nós temos um funcionamento de um equipamento muito importante no nosso dia a dia aí para a eletricidade, para o escoamento de energia elétrica, que são os chamados para-raios. O que é um para-raio? Como que funciona o para-raio? O para-raio é nada mais nada menos do que um metal condutor. Esse metal condutor instalado na altura dos edifícios, ele tem uma haste, que é um cano metálico por onde passa toda a fiação deste para-raio, e a ponta deste para-raio ela é toda pontiaguda, ela tem várias pontinhas finas ali. Por que possui essas pontas finas? Justamente para usar o efeito do chamado poder das pontas ali, ok? Então o que vai acontecer com o para-raio? Como existe uma grande quantidade de cargas concentradas ali na ponta, na fase pontiaguda deste para-raio, essas cargas elétricas vai conseguir ionizar a atmosfera à sua volta, o ar à sua volta, de forma que ela consegue atrair para ela qualquer descarga elétrica vindo da atmosfera. Ou seja, vai conseguir atrair quem? O raio para si. Por isso os para-raios são colocados no ponto mais alto dos edifícios aí e com essas pontes agudas, né? Ele sendo bem fino aí, essas extremidades, várias pontinhas finas. Atrai-se o raio, mas está pronto o funcionamento do para-raio? Não. Por quê? Dentro dessa haste ali, ou seja, dentro desse cano, passa-se o fio, né? Esse fio ele é um fio condutor e esse fio ele vai ser ligado aonde? Ligado à terra, que é o chamado aterramento, o chamado fio terra que nós temos aí nos edifícios. Para quê? Porque não adianta nada eu atrair o raio se eu não der um caminho para este raio seguir, para esse raio prosseguir. Então, por isso, é preciso ligar este fio terra para que toda a energia proveniente do raio seja escoada para a atmosfera, aconteça essa descarga para a atmosfera sem afetar o prédio aqui. Observe que o fio condutor ele não pode estar em contato com o prédio, porque se ele estiver em contato com o prédio, o que é que vai acontecer? Essa eletricidade vai passar para o prédio ali, para as paredes, toda a fiação, e aí a descarga vai cair no prédio do mesmo jeito. Então, qual que é o funcionamento de um raio? O funcionamento dele é utilizando o princípio, né, a propriedade do poder das pontas, onde este raio é colocado na altura dos prédios aí, todo cheio de pontas. Essas pontas têm a capacidade de gerar uma grande quantidade de cargas que vai ionizar o ar ao seu redor, a atmosfera ao seu redor. Essa ionização faz com que vai existir uma atração dessas pontas com qualquer descarga proveniente da atmosfera, ou seja, os raios. Mas é preciso conectar nessas pontas um fio condutor que vai estar ligado à terra, onde vai existir o escoamento dessa carga elétrica, dessa descarga elétrica aí, tá ok? Por que se fala que não é perigoso ficar debaixo de árvores ou em locais altos durante tempestades aí com raio? Justamente por causa que a árvore, se você observar ou não, vai ser o ponto mais fino próximo ali, o ponto mais alto e mais fino que se tem, né, num campo, numa região assim. Então isso dali vai atrair sim os raios, né, por causa dessa propriedade do poder das pontas aí, ok? Outra aplicação que nós temos dentro do campo elétrico e dentro da eletricidade é a chamada gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday, também conhecida, ou na verdade o nome científico para ela é chamada de blindagem eletrostática. Mas teve esse nome, né, porque o físico lá, Michael Faraday, ele fez um experimento em 1836, e nesse experimento em 1830, inclusive colocando a sua própria vida, porque ele entrou dentro da gaiola, ele entrou dentro do seu experimento lá para comprovar que em uma região central do campo elétrico não existe escoamento de eletricidade, não existe escoamento de cargas elétricas. Por que isso acontece? Se a gente observar a gaiola de Faraday, nós vamos ver o seguinte: nós temos a diferença de polos, um polo é positivo e o outro é negativo, isso acontece em qualquer fonte elétrica que nós temos, e essas duas cargas elas geram o campo elétrico, que nós já vimos aqui. Mas só que na região central, devido ao acúmulo de outras cargas elétricas ali, nós vamos observar que vai existir uma repulsão entre essas cargas. Ou seja,
a repulsão entre essas cargas aqui vai fazer com que essa região central da minha gaiola, essa região central do meu meio ali, ele não possua campo elétrico, não possua descarga elétrica. Nós temos aqui um metal, né, enrolado ali dentro desses duas hastes aí de polos diferentes. Este meio aqui central não se possui eletricidade, então uma pessoa pode ficar lá dentro que vai ter descargas elétricas vindo de todas as pontas e ela não vai ser atingido. Qual que é a aplicação deste conceito? Nós aplicamos este conceito em diversos materiais que nós usamos e ainda além de utensílios para locomoção. O avião utiliza esse princípio, por isso que o avião, a lataria dele é toda de metal. Os automóveis utilizam esse princípio, a lataria do automóvel é toda de metal. Inclusive, é basicamente por causa deste princípio, principalmente por causa desse princípio, que se um raio atinge um automóvel, por exemplo, as pessoas que estão lá dentro não sofrem, elas não serão serão atingidas pela descarga elétrica. Por que elas não serão atingidas pela descarga elétrica? Por causa da blindagem eletrostática. Ah, professor, mas o pneu do carro é de borracha, ele isola o carro. Ele pode isolar o carro sim da terra, para que uma pessoa, ao encostar nele lá, por exemplo, não tome choque, alguma coisa do tipo, desde que essa pessoa esteja isolada também. Pode acontecer isso sim. Mas a descarga não atinge o interior do automóvel, não atinge as pessoas dentro do automóvel, não é por causa do pneu de borracha, não. E sim por causa dessa blindagem eletrostática causada aí pela gaiola de Faraday. Onde mais utiliza? No avião, eu já mencionei para vocês, os nossos celulares, eles também são tem-se a blindagem eletrostática, né, dentro dele. Se eu pego e construo uma caixa de chumbo, por exemplo, e coloco um celular dentro dessa caixa de chumbo, é um metal, nós vamos ver que ele vai perder o sinal, não vai ter internet chegando, não tem nada disso. Por quê? Porque essa caixa de chumbo aí provoca também essa blindagem eletrostática dentro dela aí, então tira-se todos os campos, campo elétrico, campo magnético, e aí não chega o sinal dentro dos automóveis, ok? Dentro da caixa aí para o celular. Além, né, dessa questão, nós também podemos aplicar esse princípio da blindagem eletrostática nos prédios. Se eu circular esse prédio inteiro com fios condutores, seja de cobre, seja de alumínio, e conectar esses fios, a ponta desses fios no solo, fazendo o aterramento, o interior deste prédio também vai ficar blindado eletricamente ali. Não vai acontecer, né, nenhum tipo de descarga para esse prédio e as pessoas dentro aí não serão atingidas, ok? Bom, pessoal, foi essa a nossa primeira aula aí, referente às semanas 1 e 2 do PET. Agora vocês já estão liberados e autorizados para estarem fazendo os exercícios da semana 1 e 2. Qualquer dúvida, estou disponível no grupo aí para a gente poder sanar elas. E qualquer coisa vocês podem estar me chamando até se o grupo estiver fechado no privado ou alguma coisa do tipo aí, tá bom? Valeu! Semana que vem a gente inicia, né, a gravação, eu gravo a próxima aula para vocês e já posto aí também. Um abraço, até a próxima.